Capítulo 1. O casamento que virou, amizade colorida e muito confusa. Para vocês entenderem o tamanho do caos, eu preciso começar apresentando os envolvidos nessa novela mexicana da vida real. O meu nome é Larissa, e eu sempre fui o tipo de pessoa que tenta aguentar as coisas até o limite. O meu ex-marido se chama Thiago. Nós ficamos casados por 4 anos. O Thiago é um cara maneiro, de verdade, mas a nossa rotina como casal tinha virado um negócio meio morno, sabe como é? Decidimos que o melhor era cada um seguir o seu rumo antes que a gente começasse a se odiar. Fizemos um divórcio 100% amigável. Sem briga por bens, sem baixaria, tudo no papel, assinado e resolvido. Só que tinha um detalhe, meu mano, a gente se dava bem demais. A química entre a gente nunca sumiu. Então, logo depois que o divórcio saiu, a gente começou a se esbarrar, sem querer. Uma janta ali, um filme acolá, e quando vimos, estávamos nos encontrando toda semana, saindo, transando e agindo exatamente como se ainda fôssemos casados, mas sem a cobrança das contas da casa. Era o cenário perfeito. A gente se amava, mas no nosso próprio ritmo. O problema é que o resto do mundo não precisa saber dos detalhes da nossa vida, né? E é aí que entra o grande monstro da minha vida, Regina, a minha madrasta. Regina se casou com o meu pai, Carlos, há cerca de 6 anos. Meu pai é um homem bom, mas totalmente dominado por essa mulher. Desde o primeiro dia, a Regina destila veneno contra mim. Ela não suporta ver ninguém feliz. Se você ganha um aumento, ela diz que o imposto vai comer tudo. Se você compra um carro, ela diz que vai ser roubado. E a diversão favorita dela sempre foi tentar me diminuir. Como eu e o Thiago tínhamos nos divorciado oficialmente, ela achava que eu era uma coitada, uma divorciada abandonada, mal sabendo ela que o Thiago passava mais tempo na minha cama agora do que quando a gente tinha aliança no dedo. Capítulo 2. A reunião do caos. Minha família tem essa mania de comemorar o dia de ação de graças com um almoço gigantesco. É uma tradição que veio da família da minha mãe, que já faleceu, e meu pai faz questão de manter. Todo ano é a mesma coisa, a gente se reúne na casa enorme que pertencia aos meus avós, onde hoje mora o meu tio Jorge. O tio Jorge é o melhor ser humano da terra. Ele é aquele tiozão raiz, de bom coração, que faz piada de pavê, mas que infelizmente é meio atrapalhado na cozinha. Ele passou 2 dias limpando a casa e tentando preparar o banquete para receber todo mundo. Ele estava super orgulhoso do purê de batata caseiro que tinha feito e do peru que passou horas assando. No dia do almoço, o clima já começou meio esquisito. Eu cheguei junto com o Thiago. Sim, eu convidei o meu ex-marido, atual Romo, para o almoço de família, porque ele ainda fazia parte da minha vida e o tio Jorge adorava ele. Quando cruzamos a porta, a Regina já olhou torto, medindo a gente de cima a baixo com aqueles olhos de cobra cascavel. Olha só quem resolveu aparecer. O casal que não é casal. Que palhaçada é essa, Larissa? Resmungou Regina, agitando o colar de pérolas falsas enquanto passava pela sala. Boa tarde para você também, Regina. O Thiago é meu convidado, respondi, respirando fundo e mentalizando o meu manto de paz interior. Sentamos à mesa principal. Estávamos eu, Thiago, meu pai Carlos, tio Jorge e a megera da Regina. A mesa estava linda, cheia de travessas, incluindo uma bacia gigante do purê do tio Jorge e, por algum motivo que só o tio Jorge conhecia, um tubo gigante de ketchup daqueles de lanchonete bem no centro. O almoço começou, normal, se é que dá para chamar de normal o fato de Regina passar 15 minutos criticando a textura do peru. Carlos, esse peru está seco. Seu irmão claramente não sabe o tempo de forno. Mas vindo do Jorge, eu não esperava nada diferente, disparou ela, alto o suficiente para o tio Jorge ouvir lá da cozinha. O meu tio entrou na sala trazendo mais refrigerante, com o rosto vermelho de vergonha. Poxa, Regina, eu fiz com bastante carinho, segui a receita da internet. Foi aí que a represa de veneno daquela mulher estourou, meus manos. Ela largou os talheres no prato com força, fazendo um barulho estridente que fez todo mundo congelar. Capítulo 3. O show de horrores da Regina. Regina tomou um gole generoso do vinho, limpou a boca com o guardanapo e olhou fixamente para o tio Jorge. Carinho não tempera comida, Jorge. Vamos ser sinceros? Você é um boi que não sabe nem fazer uma comida que preste. Passa o dia inteiro trancado nessa casa velha e não consegue nem assar uma ave direito. É um incapaz. Regina, menos. Por favor, murmurou meu pai, Carlos, covarde como sempre, sem coragem de peitar a esposa. Eu já estava tremendo de ódio. O tio Jorge não merecia aquilo. Ele olhou para o chão, visivelmente segurando um choro. Mas a Regina não estava satisfeita. Ela mudou o foco do ataque. O pescoço dela virou na minha direção igual ao da menina do exorcista. E você, Larissa? Não abre essa boca para falar do seu tio não, porque você é outra. Olha para você. Uma marmanja que não conseguiu segurar o próprio casamento, um lixo de pessoa que vive de favor, dependendo da boa vontade dos outros para ter onde cair morta. Uma fracassada que finge que tem uma vida perfeita, mas não passa de uma coitada que o marido largou. A mesa ficou em silêncio absoluto. O meu pai parecia uma estátua de sal. O tio Jorge estava paralisado. Foi nesse momento que o Thiago bateu a mão na mesa e se levantou, com os olhos injetados de raiva. Chega, Regina. Você não tem o direito de falar assim com a Larissa. Você não sabe nada sobre a nossa vida, não sabe por que nos separamos e não sabe o respeito que a gente tem um pelo outro. Cala a boca e respeita minha mu, respeita a Larissa, gritou Thiago, quase se entregando sobre a nossa relação atual. Regina soltou uma gargalhada histérica, daquelas de vilã de desenho animado de quinta série, meus manos. Ela apontou o dedo indicador na cara do Thiago e soltou a frase que selou o destino dela. Ah, pronto. Agora o ex-marido virou o defensor do namoradinho. Vai defender a sua ex-mulherzinha e o namoradinho dela agora, Thiago. Você é outro otário. Capítulo 4. A lei da física segundo o sotaque carioca. Meu mano. Quando ela falou aquilo, o mundo congelou. Parecia que o tempo tinha entrado em slow motion, igualzinho quando o servidor do Proximity dá aquele lag bizarro de 999 milissegundos. O meu cérebro processou as palavras, lixo, boi, defensor do namoradinho. O sangue carioca que corre nas minhas veias não ferveu, ele simplesmente entrou em combustão espontânea. Uma força ancestral tomou conta do meu braço direito. Eu não pensei em processo, não pensei em etiqueta de ação de graças, não pensei em nada. Eu só vi a cara cheia de botox daquela mulher ali, implorando por uma lição corretivas. Eu me levantei da cadeira com uma velocidade impressionante. A Regina ainda estava com a boca aberta, se preparando para falar mais alguma atrocidade, quando eu desferi o golpe. Bum. Foi um tapa com a mão aberta, meus manos. Mas não foi qualquer tapinha de novela das 8 não. Foi um tapa pedagógico, com rotação de quadril, força centrípeta e todo o ódio acumulado de 6 anos de humilhações.
O barulho do impacto da minha palma contra a bochecha esquerda da Regina ecoou pelas paredes da casa do tio Jorge como se fosse um tiro de canhão. A força do impacto quebrou as leis da gravidade. A Regina literalmente perdeu o equilíbrio da cadeira, o corpo dela deu uma inclinada violenta para o lado e ela foi caindo em câmera lenta na direção da mesa. E adivinha onde estava a cabeça dela no final da parábola? Exatamente em cima da travessa gigante de purê de batatas do tio Jorge. Para melhorar o cenário cinematográfico, quando o Thiago tinha batido a mão na mesa minutos antes, o tubo de ketchup gigante tinha tombado e derramado uma quantidade industrial de molho vermelho bem em cima das batatas. A cara da Regina afundou com tudo naquela mistura. Splat! Pedaços de purê voaram para todos os lados, acertando inclusive o terno do meu pai. A Regina ficou ali, estirada de lado, com metade do rosto enterrada na bacia de comida, os cabelos loiros cheios de batata amassada e o ketchup escorrendo pela orelha, parecendo que ela tinha sido atropelada por um caminhão de condimentos. Capítulo 5. O Grand Finale. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do ketchup pingando da ponta do nariz da Regina direto no tapete. Ela estava em choque total, piscando os olhos cheios de molho, sem conseguir emitir um único som. Eu dei um passo para trás, respirei fundo, olhei para aquela obra de arte gastronômica e destruição humana que eu tinha criado, e arrumei o meu cabelo. Você mereceu cada milímetro desse tapa, sua cobra peçonhenta, falei, com a voz mais fria e calma do mundo, o que deixou a cena ainda mais assustadora. Nunca mais abra sua boca imunda para falar de mim, do meu tio ou do Thiago. Da próxima vez, eu não te jogo no purê, eu te jogo pela janela. Meu pai finalmente se mexeu, tentando puxar a Regina pelo braço. Larissa. Meu Deus, Larissa, o que você fez? Olha o estado dela. O estado dela é o estado de uma pessoa que colheu o que plantou, pai. E se você aceita ser capaz de uma mulher que pisa no seu próprio irmão e na sua filha, o problema é seu. Eu cansei. Olhei para o Thiago, que estava com os olhos arregalados, mas com um sorriso de canto de boca que ele mal conseguia disfarçar. O tio Jorge, no fundo da sala, estava literalmente limpando uma lágrima de orgulho do rosto. Thiago, pega a sua chave. Vamos embora desse hospício, ordenei. Peguei a minha bolsa na cadeira, dei um beijo na bochecha do tio Jorge, que estava limpa de purê, e disse. Tio, o purê parecia ótimo. Desculpa o estrago. Te ligo amanhã. Nós saímos pela porta frente de cabeça erguida. Entramos no carro e, assim que o Thiago deu a partida e dobrou a esquina, a gente começou a gargalhar igual dois malucos. Ele batia no volante de tanto rir, dizendo que aquele tinha sido o melhor dia de ação de graças da vida dele e que a imagem da Regina com ketchup na orelha ia virar o papel de parede do celular dele. No final das contas, meus manos, o divórcio amigável continuou ótimo, a nossa amizade ficou ainda mais forte depois desse dia, e a Regina aprendeu que na nossa família, quem fala o que quer, janta batata com ketchup pelo nariz. Se tentarem revide, eu puxo os comandos de administrador do Grox MC e dou um bem definitivo nessa galera, meu M.